Muito obrigada, Sr. Presidente. Primeiro-Ministro, o Orçamento do Estado entra em vigor amanhã, mas uma parte das medidas de recuperação de rendimentos que fez parte do acordo que estabelecemos, subida do salário mínimo nacional, recuperação dos salários inconstitucionalmente cortados na função pública, redução da sobretaxa, estão em vigor desde janeiro. Quando estas medidas foram aprovadas na Assembleia da República, a direita disse que vinha aí a catástrofe. Este é o último debate quinzenal do primeiro trimestre. Eu sei que ainda é cedo para ter contas finais, mas pergunto-lhe se com os dados disponíveis confirma que há uma catástrofe na execução orçamental. Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor. Senhora Deputada, duas boas notícias. A primeira, que não tem a ver com previsões do que vai acontecer, mas com a medição daquilo que já aconteceu, são os dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. Depois de 5 meses em queda, o clima económico recuperou em fevereiro e em março, depois da aprovação das normas do orçamento. Assim como melhorou a confiança dos consumidores. E a outra boa notícia é que a execução orçamental até agora disponível indica que estamos a cumprir as metas que tínhamos fixado e que neste momento estamos a conseguir a trajetória de consolidação orçamental que nos tínhamos proposto obter ao longo deste ano. Estas são duas boas notícias, Sra. Deputada. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor, Sra. Deputada Catarina Martins, de continuar no uso da palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, agradeço-lhe a resposta. Queria propor-lhe o seguinte exercício. Se os dados da execução orçamental mostram que não há nenhuma catástrofe, pelo contrário, sabemos que o país tem problemas, mas as coisas vão andando. Se a recuperação de rendimentos está no Orçamento do Estado e se provou com a sua aprovação que não há inevitáveis e a democracia pode fazer escolhas. Mas se os dados da economia mostram também que ainda não há o crescimento suficiente para criar o emprego de que o país precisa, este não será o momento do investimento público. O Bloco de Esquerda responde pelas suas responsabilidades no que fizemos e no que falta fazer. E a queda do investimento público no Orçamento de 2016 é um dos dados mais preocupantes para o Bloco, porque nos impede de responder a 2 desafios decisivos: a criação líquida de emprego, de qualidade e com direitos, e a modernização da nossa economia. E, portanto, a pergunta que tenho para lhe fazer é a seguinte: se os dados da execução orçamental se mantiverem positivos, equilibrados, ponderam o Governo aumentar o investimento público já em 2016, de forma a estimular a nossa economia, ou só nos interessa o déficit? Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Deputada. E a pergunta até parece combinada, porque sabe antecipadamente a resposta. Como sabe, não nos interessa só o déficit. E é por isso que a aposta que definimos e a prioridade que demos foi à recuperação de rendimentos das famílias. Porque a recuperação de rendimentos das famílias é absolutamente essencial. Iniciámos-la no Orçamento de 2016, prosseguimos-la em outras políticas fora do Orçamento, como a negociação na concertação social do aumento do salário mínimo, e vamos prosseguir, conforme acordado, nos próximos orçamentos. E temos que reforçar o investimento público e o investimento privado. E é por isso que temos dito que o segundo eixo do relançamento da economia, a par do aumento do rendimento disponível das famílias, é podermos ter melhores condições para as empresas poderem investir. E desse ponto de vista, o programa Capitalizar é absolutamente essencial. Perguntam-me pelo investimento público. E nós temos que criar condições para poder aumentar o investimento público. Os limites do investimento público este ano são aqueles que constam do Orçamento de Estado que aprovamos aqui e que amanhã entrará em vigor. E o esforço que estamos a fazer é um esforço também de aceleração dos fundos disponíveis, dos fundos comunitários disponíveis,
de forma a acelerar a execução das verbas disponíveis para poder investir. Mas há outro dado que é um dado importante, que é a seleção do investimento que devemos fazer. E isso tem a ver com este Programa Nacional de Reformas. E se compararmos, por exemplo, aquilo que eram as verbas previstas no Portugal 2020 e a realocação que nós prevemos em função deste Programa Nacional de Reformas, nós percebemos também como a estratégia de investimento é distinta daquela que existia no Portugal 2020. Sobre a matéria das qualificações, aquilo que nós verificamos é que na aposta na educação e formação de adultos há um reforço de 500 milhões de euros relativamente àquilo que estava previsto no Portugal 2020. Relativamente ao ensino profissionalizante, no ensino secundário, há um reforço de 400 milhões de euros relativamente àquilo que estava previsto no Portugal 2020. Relativamente às políticas ativas de emprego, há um reforço de 150 milhões de euros relativamente àquilo que existia no Portugal 2020. Relativamente ao combate à pobreza, há um reforço de 150 milhões de euros relativamente àquilo que já previsto no Portugal 2020. Sim, nós precisamos não só de mais investimento, como precisamos também de melhor investimento. E o bom e mau investimento é feito de acordo com as escolhas estratégicas que nós fazemos. E o Programa Nacional de Reformas é isso. É uma grelha estratégica de opções em que damos prioridade às qualificações e não ao esmagamento de salários. Damos prioridade à inovação empresarial e não às reformas da legislação laboral. Que damos prioridade à valorização do território e não ao esvaziamento do território por parte dos serviços de Estado. Que damos prioridade à simplificação administrativa e não simplesmente ao encerramento dos serviços públicos. Sim, isto é uma outra estratégia de gerir e de enfrentar esta crise e de vencer esta crise de uma forma mais inclusiva, mas também que permita reforçar a competitividade do conjunto da nossa economia. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, há outros dois temas que eu gostaria depois de debater consigo, mas há aqui uma precisão que nós precisamos neste debate, que é emprego. É o que está na cabeça de toda a gente. Nós precisamos do investimento público para ter emprego. Precisamos do investimento para ter emprego. Precisamos de reformas para ter emprego. Se não tivermos emprego, nada disto vale nada, vale zero. O emprego é, sem dúvida, o maior déficit do nosso país. E, na verdade, na campanha eleitoral, o Partido Socialista tinha uma previsão muito rigorosa do emprego. Se eu não estou em erro, o Ministro Mário Centeno me corrigirá se eu estiver em erro, eram mais de 200 mil empregos em 4 anos, a aposta do Partido Socialista. Agora, quando estamos a ver o Plano Nacional de Reformas, temos de saber estas reformas, qual é a projeção de emprego, de criação de emprego, em que assenta o Plano Nacional de Reformas que agora é apresentado. Quais são estes projetos? Quais são os projetos do ponto de vista da eficiência energética, da balança energética do país, da descarbonização da economia, da reabilitação urbana? Todos estes projetos, como é que se concretizam e como é que se concretizam em números de emprego? Ou seja, quais são as metas líquidas de criação de emprego que vão estar no Programa de Estabilidade? Este Plano Nacional de Reformas leva a que Programa de Estabilidade com que emprego? E essa é a resposta que as pessoas precisam hoje. Porque se nós não formos capazes de ter, se o país não tiver, se o Governo não puder responder pela criação líquida de emprego com o Plano Nacional de Reformas que apresenta, então o plano não serve a ninguém. Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós não fazemos o Programa Nacional de Reformas em função do PEC. Faremos o PEC como uma consequência do Programa Nacional de Reformas. E o Programa Nacional de Reformas resulta de um documento fundamental que é o Programa do Governo e da análise que fazemos dos bloqueios estruturais da nossa economia. E é para enfrentar esses bloqueios estruturais que o Programa Nacional de Reformas em conjunto, tem um conjunto de pilares que se desdobra num conjunto de eixos e cada eixo num conjunto de medidas. Conhece já a estrutura fundamental do programa. E neste momento apresentámo-lo com um espírito aberto. Apresentámo-lo na Assembleia da República, apresentámo-lo amanhã na Concertação Social, apresentámo-lo ao conjunto do debate na sociedade. Nas próximas semanas, vários membros do Governo estarão aqui
a fazer debates sectoriais sobre o Programa Nacional de Reformas e teremos no final do mês um debate sobre o próprio Programa Nacional de Reformas. O trabalho que será feito de elaboração do PEC terá em conta a consolidação do Programa Nacional de Reformas. Nós não temos um número mágico do qual resulta uma forma de emprego. Nós temos um conjunto de políticas que visam criar emprego e do conjunto dessas políticas obteremos um resultado. Esse será o resultado que será expresso no PEC e não construímos um programa para se ajustar à medida do objetivo que fixámos antecipadamente. É esse o trabalho que fizemos antes das eleições, é esse o trabalho que fazemos agora na ação governativa. E temos aqui um conjunto de medidas que visam, efetivamente, agir sobre o emprego. Quer o do combate à precariedade, quer a reabilitação urbana, quer as políticas relativas à inovação, quer a capitalização das empresas, quer o aumento do investimento público. Todas estas políticas se traduzirão no aumento líquido de emprego a criar e esse tem que ser o principal objetivo da nossa política. E é por isso que o triplo desígnio que sempre tivemos é mais crescimento, melhor emprego e maior igualdade e essa continuam a ser o nosso desígnio. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Ainda para uma intervenção, a Sra. Deputada Catarina Martins, faz favor. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Cá estaremos para debater o Programa de Estabilidade com base nas reformas, garantindo que se cria emprego, que há investimento público e que há emprego, naturalmente, que não seja precário. É emprego digno desse nome. Sr. Primeiro-Ministro, tenho duas questões para lhe colocar e julgo que não se importará que coloque as duas de seguida para que me possa responder às duas, embora sejam temas bastante diferentes. A primeira é sobre o Plano Nacional de Barragens. Termina amanhã o prazo para a reavaliação do programa. Portugal tem demasiadas barragens que obedecem a esquemas de contratualização e de exploração que favorecem a EDP com prejuízo do erário público e com prejuízo do ambiente. Veja-se, por exemplo, o agravamento das questões da erosão costeira do país. Na última década, todas as escolhas que foram feitas pelos vários governos sobre barragens pioraram o problema. Há dois exemplos que são emblemáticos. Um é a barragem do Foz Tua, cuja construção foi anunciada em 2006, que é um atentado contra o património cultural, ambiental e contra as próprias comunidades daquela região, e a insistência na sua construção contra as críticas da população e dos ambientalistas é um símbolo do poder da EDP e de uma política que subjuga o interesse social e a proteção ambiental à lógica dos mercados e dos negócios. O outro grande mau exemplo das barragens é a barragem do Fridão, que recentemente as associações locais, mas também o Instituto Nacional da Água e até a Autoridade Nacional para a Proteção Civil vieram avisar que, no caso de um eventual colapso ou acidente grave na barragem de Fridão, esta atingiria de forma catastrófica o centro histórico de Amarante em menos de um quarto de hora. Sr. Primeiro-Ministro, o Ministro do Ambiente deu recentemente uma entrevista em que refere a intenção de demolir 10 barragens. Saudamos essa decisão, que inicia um caminho que é necessário. Agora a pergunta é, reconhecendo que o país tem barragens a mais, que sentido faz a insistência na construção dessas novas barragens, nomeadamente Foz Tua e Fridão? Não é este o momento de o Governo deitar no caixote de lixo o Plano Nacional de Barragens? Sr. Primeiro-Ministro, a segunda questão que tenho para lhe colocar é bastante diversa desta e não posso deixar de a colocar hoje. Tem a ver com Angola e com a condenação de 17 ativistas pelo crime terrível de estarem a ler um livro. A decisão política do Poder Judicial em Angola confirma o que já sabíamos. Angola é uma ditadura. E o silêncio cúmplice, seja em nome de negócios ou política, é algo que nós não podemos aceitar. Nós registámos a reação do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, sublinhando que o processo deve obedecer aos princípios fundadores do Estado de Direito, incluindo o direito de oposição por meios pacíficos às autoridades constituídas. E registámos também que Portugal estará a acompanhar o caso pelos canais diplomáticos, tanto bilaterais como através da União Europeia.
Sr. Primeiro-Ministro, estes ativistas são presos políticos. Nós estamos num debate no Parlamento português, que é Casa de Liberdade e Democracia. E eu penso que este é o lugar para o Sr. Primeiro-Ministro deixar, e com isto termino, Sr. Presidente, este é o lugar para o Sr. Primeiro-Ministro deixar uma palavra clara pela libertação dos presos políticos de Angola. Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, com muito pouco tempo, tenho a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Primeiro, o Ministério do Ambiente concluiu o processo de reavaliação das barragens que constam do Plano Nacional de Barragens e cujas obras ainda não se iniciaram, assim como também do levantamento do licenciamento de mini-hídricas que estão licenciadas ou em processo de licenciamento, das barragens e açudes que estão obsoletos e que podem ser demolidos e ainda da fixação de caudais mínimos ecológicos e da instalação de dispositivos que meçam o rigor dos caudais. Este trabalho está concluído, conforme tinha sido previsto ao final deste mês, e o Sr. Ministro vai, nos próximos 15 dias, de proceder à avaliação destes resultados com os autarcas das diferentes regiões, de forma a tomarmos uma posição final. Achamos que não o devemos fazer sem ouvir os autarcas envolvidos. É esse o trabalho que será feito nos próximos 15 dias e dentro de 15 dias será fixado. Tendo em conta a limitação de tempo, permita-me que responda à segunda pergunta, lendo simplesmente aquilo que me compete reafirmar aqui, que foi o que já disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Tomamos boa nota da comunicação pela Defesa, da intenção de interpor recurso judicial em face da gravidade e dimensão das penas decididas pelo Tribunal de Primeira Instância. E confiamos que a tramitação do processo, nos termos previstos na legislação angolana, obedeça aos princípios fundadores do Estado de Direito, incluindo o direito de oposição por meios pacíficos às autoridades constituídas. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado.